Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a Ana Fagundes Martino. Ela é escritora de terror e horror, formada em jornalismo pela Casper Libero, e ela vai contar pra gente um pouquinho sobre essa trajetória do horror, que já estamos em clima de Halloween, né? Bem-vinda, Ana. Obrigada. Ana, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, um pouco do que você escreve. Bom, eu me foco mais em o que a gente chama de especulativa, né? Que é um texto de ficção científica, fantasia e horror. Eu edito muito livros de terror e horror na Dame Blanche, que é a minha editora. Eu era a aluna modelo, chata de galocha que ganhava concurso de redação e acabou vivendo disso. Eu sempre gostei da ideia de coisas, como é que você explica e se acontecesse? Né? Escrever sobre a vida real, problemas da vida real era muito chato, porque eu já tinha que fazer isso todo dia. Eu trabalhava depois com jornalismo e a vida real era direto no assunto. Então eu comecei a especular ideias. E a literatura de ficção especulativa, horror incluso, é um pouco isso também. Como é que você encara, né, seres esquisitos ou casas que rangem, ou coisas que somem sem explicação, aquelas coisas que deixam a gente bem em pânico. Acabou me divertindo bastante. Foi que também acabou virando editora também, pegando textos de outras pessoas, saber que outros mesmos que elas trazem para o papel. Essa é a parte divertida. Explica um pouco pra gente o nome da sua editora, que ela tem uma ligação com uma lenda que se chama Dama Branca. Isso, a Dama Branca. A Dama Branca é uma lenda da França medieval, que é justamente uma aparição, uma mulher que aparece do nada para viajantes na estrada, que ela faz um acordo com você. Ok, ela te dá o que você quiser, mas você tem que obedecer ela por um tempo. Se você obedecer, tudo bem, você passa, você sobrevive. Senão ela acaba te matando. Ela te joga debaixo do penhasco, te joga num monte de espinhos. Aí depende do local, que varia da lenda. É bem terrorista isso, mas um tempo depois ela foi citada, a Dame Blanche foi citada numa série de livros chamada Outlander. As pessoas perguntavam, não é por causa da série? Não, não é por causa da série. A série também cita, porque tem uma parte dela que se passa na França, porque uma das personagens é dita que ela é bruxa, mas na verdade não, a gente veio antes. Assim dizer, a lenda veio antes. Então, como eu trabalho com aparições, com textos que trabalham com sobrenatural, aí eu e minha sócia, a gente achou que era uma boa ideia dar esse nome estranho para a editora. Acabou pegando, funcionou. Essa editora, né, a Dame Blanche, ela trabalha publicando livros de autores que distam um pouco do padrão vigente no mercado editorial. Autores negros, autores que fazem parte da comunidade LGBT, mulheres. São vozes que não aparecem tanto. Você poderia contar um pouco por que você fez essa opção? A gente fez essa opção justamente porque essas vozes não apareciam tanto. Se você for parar para ver em prêmios de literatura ou ainda mesmo os livros que já estão publicados, costuma ter um padrãozinho meio chato, né? Se você é um homem, quase sempre branco, quase sempre hétero, pelo menos, né, oficialmente hétero, falando dos problemas que ele, enquanto homem hétero, passava. Tudo muito bem, mas o mundo é um pouquinho mais amplo que isso. E eu estava um pouco de saco cheio de ler textos de ficção especulativa que era ou derivado de texto norte-americano e europeu, ou de autores que estavam repetindo o que já tinha sido dito, que já foi feito. E eu estava vendo que, assim, existem muitas pessoas como eu que também escrevem que não estão achando espaço. Então, por que a gente não abria, né, um espaço eu mesma? Então, eu e minha sócia, a gente acabou falando literalmente, vamos procurar a nossa turma. Para minha surpresa, a gente achou, né? Porque tinha muita gente que escreve, muita gente que lê ficção especulativa, mas que não está enquadrada nessa ideia quadradona do que a gente fala de brincadeira, que é o kit nerd básico, né? E estava bem fora disso. Tinha muito espaço além disso. Então, a gente foi trazendo pessoal para a gente. E como que o público recebeu? Como que a sua turma recebeu esses livros e esses conteúdos? Olha, em 2 anos de editora a gente teve boas reações. Então, eu fico bem contente com o trabalho. Porque como nós somos um público fiel, leitor de especulativo costuma ser um público bem segue vocês, quer ouvir falar das novidades, manda livros e tal. A gente sempre recebe muita coisa quando a gente fala assim, olha, eu achei que era o único maluco que gostava disso. Não, maluco tem pra tudo, tanto é que a gente foi procurar
né? É um filão que as editoras grandes não estão conseguindo abraçar direito, até porque a gente também depende muito do nosso tamanho, né? Somos pequenininhos, atingimos públicos pretensamente pequenos, mas estamos fazendo bastante barulho. Então, é o que vale mais a pena no final das contas, a gente achar um nicho de leitores que estavam lá o tempo todo, mas que ninguém estava prestando atenção. Então, a graça do especulativo também é essa, é explorar outros mundos. Então, mundos que eu não tenho acesso, mas que outra pessoa pode contar para mim. Então, essa que é a graça da pesquisa em toda. Ana, entrando mais um tema sobre literatura de terror. O que é literatura de terror e quais características a separam de outros gêneros literários? Bom, literatura de terror, literatura de horror, ela utiliza os itens que te deixam realmente tenso. É para deixar você nervoso de propósito, né? O que separa isso da literatura tipo um romance ou um épico, etc., é que todo o enredo gira não só em torno da história que você vai contar, mas os elementos que vão deixar você os cabelos em pé. O objetivo é esse. O objetivo é explorar toda a sua angústia, todo o seu nervoso, todos os seus medos, todas as suas crueldades dentro do texto. E é literalmente para passar nervoso. A gente tem a literatura de horror, a raiz dela, se você for parar para pensar, tá desde o cara contando história em volta da fogueira para assustar as criancinhas, né? A gente só meio que codificou isso na estrutura de 3 atos clássica da literatura, mas é para passar nervoso mesmo. A ideia é deixar você tenso para você ver, ok, primeiro, o que está acontecendo, por que está acontecendo e como é que termina, né? O que diferencia dos outros pontos da literatura é justamente isso. Tudo está em volta dessa sensação de nervoso que você passa. É para você ficar nervoso mesmo. Você vai lá para ficar branco, ficar com pesadelo à noite, ficar com medo de palhaço, com medo de balão, com medo de carro pro resto da vida. É para passar nervoso mesmo. E o que leva alguém a querer ler um livro ou ver um filme para passar nervoso? É uma pergunta que muita gente faz. A minha mãe fala, se eu quero passar nervoso, eu abro o meu extrato da conta bancária. Eu não preciso pagar o ingresso para ir no cinema para ver ou comprar o livro para passar nervoso. Mas tem justamente a nossa curiosidade é que move a pessoa a ler o livro de terror, porque todo livro de terror, na verdade, é uma questão. O que está acontecendo? Ou por que isso está acontecendo? Não é que a gente gosta de passar nervoso por passar nervoso, embora, né, essa é a impressão que passe. A literatura de terror, ela explora muito do que a gente é, ou de como é o mundo, exagerando nos tons mais pesados. Então, quando a gente lê sobre um vampiro, né, tem várias teses a respeito da ideia do vampiro como um catalisador de como era a sociedade na época que a história começou a ser criada, no século XVII, XVIII. A gente passa muitos problemas que a gente tem no cotidiano, que a gente adoraria esganar chefe, adoraria brigar com o cara que está travando o trânsito. Todas as raivas que a gente passa, a gente acaba meio que trabalhando ela quando você lê o livro. Claro que não conscientemente, né? É um botãozinho que fica aqui, né, dentro do cérebro escondidinho, mas a gente trabalha um pouco isso também, porque todo mundo sente raiva, todo mundo sente medo. Então a gente não lê só para passar nervoso. Embora eu conheça algumas pessoas que leem para ficar nervoso mesmo, quem gosta da sensação de nervoso, mas é para trabalhar também essas sensações horríveis que a gente tem. Quando a gente fala de terror e horror, é muito comum em adultos e adolescentes. E como funciona para os pré-escolares, para os pequenininhos? O terror das crianças, ele é um terror, não vou dizer que é menor do que o dos adultos, pelo contrário, é bem mais concentrado do que o terror dos adultos, porque a gente grande, consegue raciocinar, ok, eu sei que isso não é real, alguma coisa está acontecendo de estranho, porque eu sei que fantasmas não existem, mas criança pequena não sabe, ou ainda não tem o repertório para conseguir entender por que fantasma teoricamente existe, por que a gente tem medo do barulho da casa quando ela está à noite. Então, é uma coisa mais concentrada. Em adulto, a gente pode explorar várias facetas da personalidade humana, né? Pode explorar desejo, pode explorar sexualidade, pode explorar preconceito,
o horror para as classes abaixo de 18 anos, ele é concentrado. Então é o medo do escuro, é o medo de bruxa, é o medo do monstro que está embaixo da cama. Você sente medo. Medo que papai vai embora, medo do que acontece quando a casa começa a ranger. São coisinhas concentradas. A gente quando cresce, espicha, faz brincadeira, espicha e espalha, né? Aí nossos medos se esgarçam em vários outros pedacinhos. Que é medo de morrer, medo de perder as pessoas que a gente ama, medo de perder o controle da situação, que é um dos parâmetros interessantes do terror, é isso, é o medo de você não conseguir controlar a própria situação. Quando tem um monstro no controle, quando tem uma penada no controle, quando tem, sei lá, um robô assassino gigantesco no controle, o seu pânico não é só o pânico do ser em si, é o pânico de você não conseguir dar conta do que acontece depois. Então espalha um pouco. Aproveitando o gancho, conta pra gente um pouco como é que iniciou o terror, aí ele vem de lendas e isso era passado de geração para geração como uma coisa real ou não, as pessoas sabiam que era fake news. Então, aí tem um problema. Se você for parar pra pensar um pouco de Idade Média, a pessoa podia nascer, viver e morrer no mesmo local sem ter viajado nem 5 quilômetros em direção nenhuma. Então, se alguém vinha de outro vilarejo contando, olha, tem um homem que é gato, lá no outro vilarejo. Você não vai lá pra conferir, né? Não tem jornal, não tem ninguém lá com a câmera pra mostrar, então, do outro lado do vilarejo tem um cara que vira gato. Só que no outro vilarejo, o cara que foi lá contou, olha, naquele vilarejo tem um cara que vira cachorro. Você precisa ver, chegou a lua cheia, o cara vira cachorro. Como é que eu vou saber se é verdade ou não é? É a partir daí que você tem as lendas todas, que acabam se transformando no lobisomem, no vampiro, etc. O livro de terror, como a gente conhece, o livro de horror, ele nasceu, oficialmente falando, em 1754, se não me engano, com um livro chamado O Castelo de Otranto, né, do Horace Walpole, que ele concentrou numa história de terror todos os elementos que a gente tem hoje em dia. Então, por exemplo, o castelo malvado, o fantasma, a masmorra, tá tudo lá. Algumas décadas depois, você tem uma mulher, Anne Radcliffe, que fez Os Mistérios de Udolpho. E aí é uma outra categoria do terror, porque você começa a incluir o vilão também na história. O terror não é só a casa, não é só... Não, são pessoas que estão lá dentro e o que elas querem. A gente já tinha essas lendas. Se for para, por exemplo, do Barba Azul, que é uma lenda já antiga, né? Também é uma lenda de terror. O cara casa com a mina, leva ela pra casa e fala, você só não pode abrir essa porta. Ela vai lá e faz o quê? Ela abre a porta. E aí começa o problema, não vou dar spoiler, pelo amor de Deus. Já fizeram um filme, já fizeram um livro, né? Vamos ver. Então você tem essas duas bases, né? Da literatura, vamos dizer, ocidental do terror, são o Castelo de Otranto e Os Mistérios de Udolpho. Aí a esse se junta uma moça de 19 anos, chamada Mary Shelley, que num verão horrível, à beira de um lago na Suíça, que chovia sem parar, ela e os amigos entediadésimos resolveram, ok, vamos fazer um concurso para escrever história de terror. Ela escreveu Frankenstein e um colega que estava com ela, John Polidori, escreveu The Vampire. Ou seja, naquele fim de semana já nasceram dois pontos de vista do terror. O que a Mary Shelley tinha de tão especial, além dela ser genial? O monstro não era nenhum ser de outra esfera. O monstro foi um cara que criou. E é a partir daí que você tem um terceiro ponto do terror. É o mal que a gente mesmo causa. No caso do Dr. Victor Frankenstein, sem ter muita noção, porque o Victor Frankenstein não tem noção de nada, né? Do que está acontecendo. Sem ter noção do que está fazendo, ou talvez um tiquinho de noção, isso mais pra frente, e causando um terror danado na vida das outras pessoas. Então, esses três acabam trazendo a gente para a literatura de terror que a gente tem hoje. No fundo é um desconhecido, que começou dessa história das vilas. Ó, daquela vila tem um homem que vira gato. Você não está lá para saber. Existe contando geração para geração, para geração, para geração, chegou no tataraneto do cara, o cara não sabia quem inventou a história. O gato já virou, sei lá, uma onça, já virou um jaguar, né? Sei lá, já fez toda a evolução. A história foi aumentando até uma hora que, né?
ou ela vira uma lenda, ou ela some. Porque alguém vai um dia, vai na outra vida e descobre, não, cadê o... Tudo bem, cadê o homem-gato? Que homem-gato? Ferrou. E assim acaba a história. No Brasil, a literatura de terror, como ela surgiu? Ela manteve essa base europeia? Ela criou novos caminhos? Ela começou com uma base europeia. A Luísa Azevedo, Noite da Taverna, né? Que todo mundo leu na escola. E é uma história muito boa. Os professores de literatura têm um problema danado para explicar. Que, né, necrofilia, né, toda aquela coisa meio nojenta. Mas se você for pensar, tinha uma base muito europeia. Machado de Assis gostava muito de Edgar Allan Poe. Muito. E tanto é que as pessoas têm muito ainda o costume de associar Machado de Assis só com Brás Cubas, etc. Não, ele é um belo autor especulativo. Ele tem contos de terror, sim, muito bons. Graciliano Ramos tinha contos de terror também. A gente foi fechando essa base mais americana, porque, né, Edgar Allan Poe, etc. E uma base francesa, porque nossos autores tinham, né, uma base da literatura francesa muito forte. Mas com o tempo a gente foi adaptando para os nossos meios locais, vamos dizer assim, né? Vampiros brasileiros existem, né? Lobisomem brasileiro existe. Os monstros que habitam a Caatinga, ou os monstros que habitam a Amazônia. A gente foi floreando a partir daí. Mas a base sempre foi norte-americana e um tiquinho mais francesa. Aí depende muito da geração que você pega. O pessoal da época do Machado de Assis é muito francês / Edgar Allan Poe. O nosso pessoal mais novo pegou muito Stephen King, né? Que ele é né? Não tem como não falar dele, né? Por mais que você tenha assim, putz, não, sério, não, infelizmente, gosta ou não gosta dele, ele é a geração de agora, né? Ele é o cara que criou pelo menos codificou pra gente os meios mais modernos. Medo de carro, medo de cemitério, né? Medo de palhaço. E quando você escreve, qual que é a sua inspiração? Gente, depende. Eu adoro literatura vitoriana. Mas assim, a Mary Shelley é a minha heroína, 100%. Os irmãos Brontë. Então eu gosto de coisas que não te deixam seu cabelo em pé, né? Eu gosto de ficar deixando você nervoso de outro jeito. Eu não gosto de sangue, por incrível que pareça, né? Não é todo autor de fantasia, todo autor de especulativo que curte sangue e vísceras. Eu gosto mesmo de deixar a pessoa preocupada. Então a minha inspiração é o que me deixa ansioso? O que vai me deixar realmente ficar pensando no desafio? E aí começar a ficar, sabe quando você fica cutucando, que nem fica cutucando ferida? Né? Fica lá, vamos pensar. E aí pega um pouco. Eu leio muito além da especulativa e recomendo todo mundo que escreva que leia fora do seu gênero, justamente para pegar outras maneiras de contar a história. Então, embora eu escreva especulativa, eu leio muito romance também. Então, a estrutura básica do romance, cara encontra a garota, tá? E aí? aí acontece alguma coisa. Nesse acontece alguma coisa é que pode entrar o horror. Por exemplo, o computador não funciona. Putz, de repente, é uma conspiração? Ou é só conta de luz que eu não paguei? E se de repente isso se repete? Sempre na mesma hora, alguma coisa está acontecendo, alguém se infiltrou no computador. Bom, tá aí uma história, começa por aí. O horror não é necessariamente um fantasma que está assombrando a sua casa, não é necessariamente um vampiro de 200 anos que você por um acaso encontrou, né, dormindo tranquilo no porão. É uma coisinha. O horror começa do cotidiano, uma coisinha pequenininha que acaba se expandindo para alguma coisa que deixa você nervoso. Então, por exemplo, tem o texto falando de Stephen King, né? Tem um famoso que é o Cujo. É um cachorro. Ok, um cachorro completamente demoníaco, completamente fora do esquadro, mas gente, é medo de cachorro. Resume-se o medo de cachorro ampliado à enésima potência, né? Carrie. Carrie é uma coisinha que virou um Everest. Então, o terror tem muito disso. Então, a minha inspiração também é essa. Pegar uma coisinha pequenininha, cotidiana, que passaria batida e de repente, ok, como é que a gente pode ampliar isso aqui? O que mais pode dar de errado? Pegando esse gancho, como você qualifica o horror para você poder colocar ele dentro da sua editora? Porque você deve receber vários textos de terror para poder publicar. Como você classifica? Esse aqui cabe
pode ser mais aprofundado, esse aqui não, porque ele tem características do horror, mas ele não é explorado. Como você escolhe? Bom, somos eu e a Clara, né, minha sócia, a gente tem uma coisa simples. É o seguinte, primeiro, nada de sangue e vísceras, a não ser que você realmente precisa usar isso pra história. Sangue pelo sangue, chamado slasher, né, que é um tipo de terror, não trabalhamos. E quando eu quero ler uma história de terror, eu quero saber história diferente. Então tá, o cara que vai matar vampiros, tá, tem 200. Não, na verdade, eu quero uma história em que os elementos me deem algo novo. Por exemplo, Lobo de Rua, que é um dos primeiros livros que a gente publicou no Dame Blanche, que é um dos que mais vende, aliás. É uma história de lobisomem. Só que o lobisomem é um garoto de rua, aqui em São Paulo. Pô, como é que ninguém pensou nisso antes? Claro, né? A gente sempre pensa, por exemplo, no vampiro como um cara rico, porque você vive por 600 anos, você junta dinheiro, né? A gente sempre pensa no vampiro como um cara rico e branco, bem, né? Por motivos de não pode ficar no sol. E no lobisomem sempre tem uma coisa assim do lobisomem ser um pouco mais abaixo da sociedade, etc. Então, tá, o lobisomem é um menino de rua. Ok, como é que você vai explorar isso? Aí a gente acabou comprando o livro, porque é um ponto de vista diferente. Eu não gosto muito da violência pela violência. Eu não gosto do slasher, né? Tem público para isso, muito, mas não o nosso. E eu não gosto, a gente fala de brincadeira que assim, a ideia do terror psicológico, que na verdade era só um sonho do protagonista, também não trabalhamos. Se você vai fazer, tem que bancar. A gente recebe muita história do cara que tem uma história, um horror terrível, não sei o que no final você estava dormindo, você estava sonhando. É uma furada essa, gente, não faz. Então a ideia é a seguinte, me dá um ponto de vista diferente. Por exemplo, um livro que a gente acabou de publicar, que é O Alto da Maga José, ele não é horror, não é terror, mas ele tem elementos do mundo do terror, só que com contexto irônico. Como a história se passa no Nordeste brasileiro, por exemplo, o vampiro que aparece tentando caçar as vítimas no forró. Tipo, por que ninguém pensou nisso antes? Claro, baile de forró, ótima oportunidade, ninguém tá te vendo, né? O lobisomem brasileiro, que é o lobisomem brasileiro, é o 7º filho, né? Nasceram 6 mulheres, o 7º nasceu homem é o lobisomem. Tá bom. Como é que isso acontece? Então você tem que... Eu gosto quando a pessoa me pega esses elementos. E se trouxer para o Brasil, melhor ainda. Porque, gente, a história que se passa na Europa já tem desde o tempo da Mary Shelley. Aonde estão os meus vampiros paulistas? Curitiba já tem o dele, da televisão tem o vampiro de Curitiba. Onde é que estão os vampiros de São Paulo? Onde é que estão? Alguém primeiro que fala André Bianco ganha pontos. Sim, André Bianco. Mas onde é que estão os monstros aqui no Brasil? Onde é que eles se escondem? Né? Quais são os nossos terrores? É isso que eu procuro na Dame Blanche. Se você vai fazer terror, me conta quais são os terrores que me deixarem preocupada enquanto uma leitora brasileira. Aí o céu é o limite. Né? Atualmente, algumas histórias mais recentes não são histórias de terror, mas trazem um elemento geralmente associado ao terror. Por exemplo, Harry Potter em si não é uma série de terror, mas tem bruxos, tem vassouras que voam, tem vampiros. Crepúsculo, tem um vampiro. Tem o vampiro do lobisomem. Qual seria, por exemplo, a função desses elementos, geralmente associados ao terror, numa história que não é de terror? A pessoa leria também pra expurgar aquelas emoções como ela fazia com um livro de terror? No caso do Harry Potter, como ele é um livro de fantasia, até cabe um pouco a ideia de ter bichos que fazem parte do conto de terror, né? Crepúsculo já é uma outra história, completamente diferente, porque também tem muita ideia, o vampiro é uma figura romântica, desde a sua criação, né? Vou falar de que é a codificação, porque a história do vampiro sempre teve, etc., mas quando o Polidori, e depois quando o Bram Stoker fez o Drácula, que acabou virando a história de vampiro por excelência, ele sempre foi uma criatura romântica. Mas não romântica no sentido
coraçõezinhos, beijos e abraços. Não, do movimento romântico, que é a emoção, a flor da pele, né? É o exagero, é a pessoa que é dominada pelas suas emoções. Então o vampiro sempre foi uma criatura romântica. Então o Crepúsculo, se você passar por esse ponto de vista, embora obviamente os estudiosos do terror não considerem o Crepúsculo uma história de vampiro, porque o vampiro que aparece não com os requisitos clássicos do vampiro, mas... Quais são os requisitos de um vampiro? O vampiro, o vampiro alimenta-se de sangue, né? Como ele se alimenta de sangue é discutível, varia de história para história, mas ele é um hematófago, ele come sangue. Ele não pode ver a luz do sol, porque ele é literalmente um morto-vivo. Então, o sol o mata. E ele vive para sempre. Ou, pelo menos, por muito tempo. Né? E, bem, o Edward Cullen brilha. Né? Ele é uma criatura interessante, se for para pensar. Se você não pensar como um vampiro, pensar como outro tipo de, né, de ser extra-humano. Daria para contar uma história. Tem um público fiel, né? Não vou menosprezar o Crepúsculo, né? Não tô aqui para isso. Mas tem os elementos de vampiro, mas ele não é em si um vampiro, né? Mas até aí, tá livre para fazer o que você quiser, né? Mas que a ideia do Crepúsculo explora a ideia do romance, que é domado pela emoção, etc. Muito do Drácula é, na verdade, o Jonathan Harker indo resgatar a mulher dele que tá na mão do Drácula. Ferrou, né? Isso se não é tipo romanção, não sei o que é, né? E aqui no Brasil, quais são os desafios para uma editora e uma escritora de terror? Porque o Crepúsculo, por exemplo, tem esse lado mais romântico e tem muito público. E para o terror raiz? Vencer a realidade, esse que é o problema. Porque muito do terror baseia-se no fato de você voluntariamente querer passar aquele nervoso. Mas para um autor brasileiro, se você considerar a nossa realidade, como é que você consegue superar isso? Né? Ou convencer uma pessoa que lê o jornal, que lê revista, que ouve o rádio, a querer realmente passar mais nervoso com um livro, né, de literatura. Então, o desafio é esse, né, primeiro. Segundo, é utilizar muito do que a gente já tem, né, a nosso favor e não contra. A gente sempre tem a ideia um pouquinho do ranço, né, de folclore, porque a gente aprendeu errado na escola, né? Então, a partir do momento que você começar a estudar melhor o folclore brasileiro, você vê que tem bichos ali que põem qualquer animal lendário da Europa no chinelo, cara. Sério. Então, os desafios é isso. Tentar vencer a realidade ou tentar trabalhar a realidade para que ela fique maleável ao terror, Lobo de Rua, por exemplo. Ou então, utilizar o que a gente já tem para convencer o cara a passar nervoso de propósito. Dá um trabalho danado. Porque quando você fala em folclore, a pessoa está correndo. Infelizmente, porque o nosso folclore é maravilhoso. Tem muito pra contar. Você tem 2 livros, A Casa de Vidro e Um Berço de Eras. Isso. Você pode falar um pouco sobre os dois, porque eles são um complemento, né? Sim, um é um complemento do outro, vai ter um terceiro, ia ser esse ano, vai ser ano que vem, né? Os Filhos do Pôr do Sol. Eles são o que eu chamo de brincadeira, que é o entretenimento botânico, que são histórias de fantasia que exploram justamente uma questão fantasmagórica. Eu adoro plantas, adoro a ideia da linguagem das flores, adoro a ideia de como a gente planta coisas, o que cresce, o que não cresce. Então eu criei uma criatura que habita entre este mundo e um outro mundo e que tem que conviver com os humanos. Só que, ok, como é que você conversa com os humanos? Se você não entende como eles funcionam. Todo mundo gosta de planta, né? Dá-lhe plantas. Então, a ideia de comunicação deles é por meio de plantas, por meio de coisas que crescem. Pra gente parece que encostou a mão e nasceu de propósito. Não, pra eles tem todo um processo, tá, de comunicação. E pra mim é uma coisa engraçada também, porque sendo jornalista, eu passei metade da minha carreira tentando pregar um termo desse tamanho, encolher para explicar para o público médio como ele funciona. A primeira experiência de jornalista escrito foi na Galileu.
Então era revista científica, eu tinha que pegar um termo desse tamanho e explicar para o cara esse tamaninho. Isso foi um pouco influenciando a minha escrita, porque ok, se eu vou criar seres de outro mundo, se eu vou criar criaturas fantásticas, se eu vou criar coisas de outra esfera, para dar sustos, ou para atrair, ou para, né, causar questionamento, como é que eles conversam entre si? Uma das coisas que sempre me incomodou muito em filme de alienígena é que o alienígena chega aqui e já fala falando inglês. Ok, tudo bem. Vamos tentar mudar um pouco isso, então. Então, a Casa de Vidro e Berço de Eras é um pouco isso. Isso é uma história no sentido romântico, no sentido, né, tradicional, do movimento romântico. Embora tenha um pouco de romance no sentido flores e bombons, vou falar amiga minha, que explora isso, né? Esse estranhamento entre seres que tem uma coisa em comum e todo o resto não. Então, como é que eles conseguem se entender? Usando botânica. Eu tinha muito tempo livre, você pode perceber. O que você falaria para quem quer começar a escrever, explorar o gênero de fantasia, de terror? Tem uma receita de bolo? Se tivesse, já estava rica. Eu tinha publicado um monte de livro. Mas tem 3 receitas, tem 3 regrinhas bem básicas. Para qualquer autor, mas fantasia e horror ajuda. Primeiro, ler muito e ler de tudo. Autor que não lê, não escreve. Né? Ler fora do seu gênero, porque o problema de você só ler, se você quer escrever horror, se só lê horror, é que você repete os clichês, né, que já estão lá há 200 anos. Então é daí que você tem milhões de vampiros, milhões de lobisomens e suas, né, ramificações. Então se você só lê horror, você só vai reproduzir os mesmos clichês. Então lê fora do seu escopo. Leia quadrinhos, leia biografias. Biografia é ótimo para criar personagem. Uma boa biografia, ou melhor, um personagem, 2 biografias diferentes, uma contra e uma a favor. Já montou, descobriu focos diferentes do meu personagem com a mesma história. Fantástico. Lê bula e remédio, leia jornal, leia revista de fofoca, leia de tudo. Não tem problema. E saiba que você vai jogar muito material fora. Você vai escrever muito, você vai jogar muita coisa fora, você vai ficar de pijama olhando para a tela do computador reclamando que você não sabe escrever. Normal. Porque a gente tem essa tendência, principalmente quando a gente está começando, a achar que a primeira versão do texto é a melhor versão do texto. E aí quando você vai reler, isso aqui tá uma porcaria. E na verdade não, na verdade você precisa descobrir que o livro que está vendendo na livraria, ele passou por várias edições. O autor reescreveu, ele passou por um editor que deu uma parada, deveria, né? Deve dar uma parada, por leitores beta que apontaram, isso aqui tá legal, isso aqui não tá tanto, né? Ele passa por um processo de polimento. Então você leitor, escritor iniciante, vai passar por isso também. Vai ter momentos que você vai se sentir um gênio, incompreendido, e vai ter momentos que você vai querer bater a cabeça na parede e perguntar por que você não vai fazer outra coisa da vida. Normal. Mas no mais, ler muito, ler de tudo, e saber que você não vai ter tempo livre. Tipo, assim que eu conseguir resolver isso na minha vida, eu vou começar a escrever. Eu tenho uma newsletter que fala justamente desse tipo de coisa. Que é assim, olha, tempo livre nunca vai existir. O momento perfeito nunca vai existir. Se você tem 10 minutos da hora do almoço até o seu chefe começar a chamar você, escreve nesses 10 minutos. Eu escrevia muito no ônibus, eu não dirijo. Né? Então, da redação até minha casa era uma viagem de 50 minutos de carro, de ônibus. Então eu sentava e escrevia no ônibus. Meio espremido, né? Você pode imaginar, busão São Paulo, Teodoro Sampaio, 6h30, 7 da noite, mas escrevia. Chegava em casa, passava pro computador. Se você tem tipo 10 minutos antes de dormir, depois que você lavou a louça, guardou a louça, lavou a roupa, guardou a roupa, botou criança pra dormir, entendeu? Só sobrou 10 minutos, escreve. De 10 minutos em 10 minutos você consegue produzir alguma coisa. Você recebe muita influência dos seus leitores, por exemplo, porque no Harry Potter teve um caso de que uma mãe mandou uma carta falando pra tirar um trecho da história, e aí a J.K. Rowling falou, não, a história é minha. Então, se você não gostou, é só não pedir pro seu filho não ler. Mas no seu caso, como é que você lida com a frustração dos seus leitores quando eles não gostam de um trecho do seu livro? Eu sempre choro. Não tem jeito. A crítica, né?
a crítica do texto, ela é do leitor para um grupo de leitores, né? Ela não é para você, autor. Se você está mandando para o autor, olha, eu não gostei disso, disso e daquilo. O de choro é livre, cara. Se você não gostou, tem gente que gostou. O Casa de Vidro, por exemplo, teve uma coisa muito engraçada, porque um cara veio falar na minha cara, na Bienal do Livro, eu achei o seu livro literatura de aeroporto. E eu, tá, e o que isso quer dizer? Ah, coisa rapidinha, que você lê rápido, né, etc. Beleza. Eu gosto de literatura de aeroporto. Pra mim não tem foi... público pra tudo, tem né? público pra tudo. Uma pessoa vai detestar o texto, outra pessoa vai achar o máximo. Então... E entre os escritores, é um ambiente mais colaborativo ou que um ajuda o outro, dá dicas? Ou é uma coisa assim, o meu texto é bom, eu escrevo bem mesmo? Como que funciona entre os escritores? Tem um pouco de tudo, tem um pouco de tudo. Tem muita colaboração entre os escritores, nem que seja para ficar reclamando, a livraria me deu calote, o editor não entregou o texto, eu tô com problema porque eu não tô conseguindo me entender com a capa, ou... A gente faz brincadeira, temos um clubinho dos introvertidos anônimos, nada anônimos, né? A gente sofre, mas a gente também enche o saco um do outro, fala, olha, fulano, você dá uma lida no meu texto? Eu tenho uma rede de amigos que também publicam livros, também trabalham nessa área, que assim, olha, eu preciso dar uma ajuda, você dá uma lida? Um amigo meu estava com um texto justamente de terror, aí ele falou assim, olha, eu sei que não é muito a sua área, justamente por isso, você dá uma lida? Eu vi que se eu estou pegando muito no clichê, tá, leio. E faço a mesma coisa. Agora, tem muito autor também que fala assim, eu sou bom e não preciso de absolutamente ninguém. Esses a gente não convida para as festas, pra fazer o quê? Né? Vai ele e o ego. Então, tem de tudo um pouquinho. Mas a ideia nossa, até por sermos poucos e trabalharmos num nicho muito pequeno, a ideia é sempre você ser legal com as pessoas, porque se você ferra alguém aqui, né? Chegando a outra ponta, os caras estão sabendo. Então, ser gentil com as outras pessoas ajuda. Pelo menos para você não ficar mal na fita depois. E Ana, nesse clima de Halloween, o que você fala pro público final? O que você quer passar? Qual a mensagem nesse clima de terror? Primeiro, leiam bastante, tomem sustos à brasileira. A gente tem muita coisa que tá assim, não deve para ninguém em matéria de literatura estrangeira, para matar de susto. E se puder fazer o jabá, leia os livros da Dame Blanche. Esse aqui é o último que saiu nosso, né? O Malto, da Maga Josefa, da Paula Siviero. Fantasia, monstros, bruxas, vampiros, açudes, mandacaru e outras coisas no Nordeste brasileiro. Eu falo de brincadeira que é o Animais Fantásticos da Caatinga e Onde Encontrá-los. É daqui que veio o vampiro que dança forró. Gente, então é de bater susto. Com todas as livrarias eletrônicas do ramo, né? A gente trabalha com várias. Que legal. E no mais, tomem sustos, gente. O Halloween é pra isso também. Vamos encontrar os fantasmas, depois no dia seguinte coloca ele na caixinha de volta e deixa ele lá. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Ana. Obrigada, meninas. Obrigada. E aqui na descrição a gente vai deixar o link também da Ana para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Então, obrigada pela presença. Curtem e compartilhem o vídeo com todo mundo. E bom terror. Tchau, tchau. Tchau, tchau.